Irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam mais esse áudio e que também o compartilhem. Assim diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 9, versículo 19. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois, quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Esses dias eu estava comentando sobre a questão da restauração do casamento e estava chegando a algumas conclusões, né? Às vezes a gente fica pensando, meditando, idealizando as coisas no que se refere ao projeto de Deus ou não. E eu reparei uma coisa, que hoje, no comentário do vídeo que eu botei de manhã, uma irmã que eu não me recordo agora o nome dela, peço até perdão, ela com muita propriedade, né? Ela ressaltou um ponto sobre a libertação do endemoniado de Gadara, o gadareno. Ela disse assim, não tinha ninguém orando por ele, não tinha ninguém na brecha por ele, mas o Senhor foi lá e libertou, né? Restaurou ele, e aquele homem teve a sua transformação, a sua restauração. Então, dentro dessa colocação que a irmã fez, eu me recordei da conversa que eu estava tendo ao longo dessa semana, com um amigo. E eu comentava sobre exatamente esse ponto, que nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos ao Senhor, e nós realmente acreditamos, porque o Espírito Santo que testifica em um, testifica em outro, e nos mostra que realmente há uma necessidade de orar e de lutar, de pagar um preço, como a gente sempre diz. Mas, por um outro lado, se a gente parar para pensar, e talvez alguns testemunhos eles vêm de encontro a isso que eu vou dizer agora, que eu tenho certeza que assim como eu vi alguns testemunhos, os irmãos também viram. Eu tenho certeza absoluta. E aí eu vou parar de enrolar aqui e vou ser direto. Situações onde ninguém estava orando mais. Ninguém estava orando. Não tinha ninguém orando. Sim, em algum momento alguém orou e aí Deus restaurou, mas eu conheço até alguns casos em que em momento nenhum teve oração. Ninguém orou. E aí, como que faz? Alan, então você está dizendo agora que então não precisa orar. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se orarmos, se pedirmos ao Senhor e se suplicarmos tudo aquilo que pedimos a Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É o que diz a Bíblia. Então devemos pedir sim. Só que Deus pode restaurar sem que ninguém esteja em oração? Pode, é claro que Ele pode, mas não conte com isso, porque isso está dentro da soberania dEle. A gente vai lá em cima no texto aqui lido, ó, o título do texto, quando começa o capítulo 9, é A Soberania de Deus. Soberania, o que é soberania? Ele faz porque Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele não deve satisfação disso para ninguém. Não conte com isso. O certo, padrão aqui, é oração e galardão mediante a busca. Até mesmo porque a oração, ela tem esse caráter de pedir, né? Esse caráter pedinte nosso, mas sobretudo é um meio de nos mantermos vivos na luta pela restauração. E também é um meio de nos achegarmos a Deus, que é o propósito pelo qual Deus criou o homem, para se relacionar com Ele, para que Ele fosse louvor da sua glória. Então, tem esses dois propósitos aí. Intimidade com Deus, oração é sobrevivência. E, obviamente, através dela, você vai alcançar aquilo que você busca. Mas Deus pode, sim, restaurar vidas, famílias, casamentos, o que quer que seja, sem que ninguém ore. Vamos voltar no texto? Mas algum de vocês dirá, então por que Deus nos culpa? E aí a segunda parte aqui que eu quero ressaltar, do versículo 19. Pois quem resiste à sua vontade? Quem vai resistir à vontade de Deus? Se Ele quer fazer, quem é que vai resistir? Não tem como resistir, irmãos. Ele vai fazer toda a vontade dele. Farei toda a minha vontade, diz a palavra. Aí no versículo 20 diz assim, ó, mas quem é você, ó homem? Quem é um homem? Né? Eu sempre comento aí, tenho comentado nas lives, a gente vai ter que mandar um e-mail lá para o saque do céu, né? Quem é o homem para questionar a Deus? É o que o texto segue dizendo. Quem é o homem para questionar a Deus? Por que fizeste assim? Não compete a nós. Por que uns oram
E o Senhor demora a restaurar, né, mas restaura. E outros não oram nem nada, o Senhor vai lá e faz. Às vezes até mais rápido. Meu irmão, aí é entrar num terreno muito, muito nebuloso. Maria movediça, em águas escuras. Querer sondar aquilo que não tem como sondar, que é o Senhor. Quem é o homem para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Será que nós temos essa autoridade? Será que nós podemos aqui afirmar, cravar que é isso ou que é aquilo? Não tem como. Esse é um questionamento que vem e às vezes pode gerar uma confusão. E pode gerar até mesmo um certo comodismo. Vou parar de orar. Deus restaura o João e a Maria lá, que nem se falavam há anos lá naquela situação, e o Senhor não restaurou? Ele restaurou. Amém que ele restaurou. Glória a ele por ter restaurado. Mas não conte com isso não, tá? Ele restaurou porque ele quis. Por que ele quis? Meu irmão, minha irmã, não tem. Quando chegarmos no céu, a gente vai pedir um DVD a ele, pedir a ele a retrospectiva da nossa vida, e aí tu questiona. Por que você teve que orar e por que o João e a Maria Deus restaurou sem que ninguém orasse? Ele vai entender, não tem como entender. São coisas que nós não temos como entender. Então, qual é o nosso papel? Já que nós entendemos o que precisávamos entender, que temos que orar, temos que jejuar, temos que estar na posição, é continuar nessa posição. Já que a gente entendeu isso, vamos continuar na posição. Alan, se eu desistir de orar, parar, Deus pode restaurar? Deus pode fazer tudo, Ele pode restaurar. Mas o que possivelmente vai acontecer? Você pega aí 10 casos de pessoas que desistiram da restauração. 10 casos, né? Vamos dar um exemplo aí. Como que você tira essa estatística? Você está no meio aqui das pessoas, vendo testemunhos, acompanhando os casos das pessoas, né? Situações. Você pega 10 casos aí que desistiram da restauração. Se 2 acontece a restauração, 2 ou 3 acontece a restauração, mesmo tendo desistido, é muito. Normalmente o que ocorre quando nenhum nem outro não quer mais saber de nada, é que o processo de separação e de dissolução da família, do relacionamento, do casamento, ele vai se concretizar. É o que acontece aí. 2 casos Deus acaba até agraciando com essa situação, a gente não sabe porquê, não tem como entrar na mente de Deus, mas a maior parte das vezes, infelizmente, o que acontece é que a situação perdida. Eu conheço inúmeros casos assim. Inúmeros casos. Eu acho que eu já perdi a conta, onde a irmã que estava lutando desistiu. Falou, se Deus quiser restaurar, Ele vai restaurar. Eu vou para bagaceira, eu vou arrumar outro homem. E tá lá até hoje, patinando. Tá patinando, não conseguiu nada. E o irmão também desistiu. Isso aí, o que mais tem são casos assim. Então, irmãos, olha, não compete a nós fiscalizar a graça divina. Eu sempre digo isso e vou continuar dizendo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos obedecer. Vamos crer na promessa e lutar por ela. Pedindo ao Senhor para poder operar o milagre. Cumprir a vontade dEle, o projeto dEle na nossa vida. Eu repito o texto. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, casamento é a vontade de Deus. Obviamente, se estiver dentro do padrão dEle, primeira aliança, relacionamento, namoro, noivado, se Deus te direcionou, que é a vontade dEle mesmo, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então pede, que Ele vai te ouvir. Esse é o padrão. Passou de sair, aí é Deus quem administra. Se ninguém está orando, Ele quer restaurar, glória a Deus.